Salve galerinha do WhatsApp! Hoje eu vim falar um pouco, demonstrar um pouco sobre exercícios de formas geométricas de corpos redondos. E a gente vai começar com esse exercício que fala sobre o cilindro. Primeiramente, devemos lembrar que a fórmula do volume do cilindro que está pedindo no enunciado é. Depois, a gente vai lembrar que como ele tem 12 metros de diâmetro, então ele vai ter 6 metros de raio. Então, o volume dele vai ser igual a 14.400 metros cúbicos π. A gente tem que observar que este cilindro não é um cilindro completo, pois ele é um túnel. Então, por conta disso, devemos dividir este número por 2. Resposta letra B. No exercício 21 é falado sobre a esfera. Substituindo os valores, vai ficar assim. E aqui a gente pode ver que a gente pode fazer alguns cortes, como π por π, 3 por 3 e 32 dividido por 4 vai dar 8. 8 centímetros cúbicos, como diz no enunciado. Se isso vai dar 8, tirando a raiz cúbica do R, o R vai ficar igual a 2 centímetros. Ao descobrir o raio, que é de 2 centímetros, agora podemos descobrir o item B, solicitado da área. A área vai ser igual a 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. E como o enunciado pede para o π ser considerado como 3,14, então a área vai ser igual a 50,24 centímetros quadrados. E para finalizar a nossa aula de hoje, faremos um exercício sobre fuso esférico. Então, substituindo esses valores, vai ficar π vezes 25 centímetros quadrados vezes 80 graus dividido por 90. Podendo simplificar esses dois com esses dois. Então, o π vezes 25 centímetros quadrados vezes 8 dividido por 9. Gente, essa é a aula de exercício de hoje. E para vocês compreenderem mais o mundo dos corpos redondos, eu vou passar um breve resumo. Em forma de vídeo para vocês. Então, fiquem com o vídeo. Nos capítulos anteriores, Várias coisas assim que o rádio foi uma base muito boa. E os inventores do rádio foram diversos gênios importantes, como o outro cara falou. Eu queria dizer que não é uma pequena porção de pessoas que usam rádio, ainda é uma grande parcela que usa. Não tem como falar que tá caindo em desuso. Você tá me chamando de mentiroso, é isso mesmo? Eu tô, na verdade, eu tô. Ah, então vem cá. Então vem cá, então. Caralho. Ai, nossa, meu chute no saco. Pô, mó pai essa discussão toda, né? Não, então, velho. A gente ainda chutou o saco do cara lá, tadinho dele. Né, saiu do controle. Total. Mas fica de boa, eu te desculpo. Como assim você me desculpa? Ué, o vacilo foi seu, você que veio pra me bater. Cara, não, o vacilo não foi meu. Você tava errado, você tava falando que eu tava mentindo pra todo mundo. Porque você tava mentindo, eu só fiz mostrar os fatos. Cara, eu não tava mentindo, tudo que eu falei tava certo. Não, nem tudo, porque você deu muita informação falsa. Cara, não tem como. Você Sabe quem que dá informação falsa? Quem? Toma aí aquela Quem, então? bola, Oh. então. Calma aí, cara, calma aí. Bola não. Na verdade, falando em bola, você sabe o que é uma bola? Agora que a gente levantou esse assunto, é bom a gente definir certinho o que é uma bola. Bola não, esfera. Aquele cara fala tudo errado e ele deixa esses pensamentos na minha cabeça. Mas o termo certo é esfera, lembra disso. Mas uma esfera nada mais é que um círculo 3D, falando em termos simples. Mas, é claro, com suas próprias características, elementos e até fórmulas, na verdade. É um elemento bem interessante. É engraçado pensar que a esfera tá no nosso cotidiano bastante. Quer ver?
Deixa eu te falar os elementos de uma esfera e você me fala se você já ouviu isso. Tem o equador, que é a maior circunferência de uma esfera. Tem os paralelos dela, que são as linhas que ficam em volta, na horizontal. Os meridianos, que são as linhas que ficam em volta na vertical. E os polos, que são a parte de cima e de baixo de uma esfera. Então, uma forma bem simples. Você já ouviu isso, né? Com certeza você já ouviu isso em geografia, porque a gente basicamente usa essa ideia toda para estudar a Terra. Já que a gente fala em fórmulas, é bom citar aqui que a esfera tem algumas fórmulas próprias. O cálculo da área de uma esfera, que é dada por 4πr. Pelo fato de uma esfera ser um objeto 3D, a gente tem mais uma fórmula também para calcular ela, que é a fórmula de volume, que é dado por 4 sobre 3 πr ao quadrado, πr ao cubo, perdão. 4 sobre 3 πr ao cubo. Um pouco confuso, né? Mas com o tempo você vai entender. É mais ou menos essa a ideia do conteúdo. Conseguiu pegar? Espero que sim. Bom, vamos voltar lá, vai. Tá, deu pra entender melhor o que é uma bola. Ou melhor, esfera. Eu já tinha falado isso no vídeo, tá? Vê se grava. Enfim, vamos voltar a escutar essa história, vai. Entendeu? Cara, você é muito irritante, mas sabe o que é pior mesmo? A sua personalidade é tão chata e desgraçada que nem a droga de cilindro. Calma aí, paizão. Cilindro não. Mas agora, vamos entender, pra arrumar ele falando tudo errado, vamos entender direitinho o que é um cilindro. Então, basicamente, um cilindro é um corpo redondo, como todos os outros, que ele tem uma base embaixo, uma base redonda, o que sobe exatamente assim. Tem uma área que completa o espaço, uma base redonda aqui. Como qualquer outro corpo redondo, o cilindro aqui embaixo, por ser uma circunferência, aqui você tem um raio, onde que é dado aqui pelo ponto do meio do cilindro até a sua extremidade. E logicamente ele tem a altura, que é dada por esse espaço aqui que liga a parte de cima com a parte de baixo do cilindro. Além disso, o cilindro ele pode ter duas variações, sendo ele o cilindro reto, que seria esse daqui, onde não é exatamente isso, ele vai diretamente de um lado ao outro. E existe o cilindro oblíquo, que vai ser diferenciado em relação à posição da altura da sua base. Enquanto esse daqui ele vai para cima direto, o reto seria como se a base estivesse aqui e ao invés de ir para cima direto ele iria um pouco para diagonal. Então, base, cilindro, outra base aqui em cima. Como de área também. A área, para você calcular a área da base de um cilindro, vai ser dado por π vezes r ao quadrado. Para você calcular a área lateral dele, vai ser 2π vezes r ao quadrado. Você pode também calcular o volume, sendo dado pela área da base vezes h, ou seja, a altura. Ou você pode também calcular o volume por sendo π vezes r ao quadrado vezes h. Você pode calcular a área total de um cilindro, numa área dada de 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou você também pode calcular a área total com 2 vezes, abre parênteses, π vezes r ao quadrado, fecha parênteses, mais 2 vezes, abre parênteses, π vezes r vezes h, fecha parênteses. Já que vocês já entenderam, né, que é um cilindro e não é nada do que esse cara que tava pensando, vamos voltar aqui pra ver que outras asneiras esse mano vai falar. Em resumo, você é muito chato. Não aguento mais discutir com você. Pelo Pelo amor de Deus, amor, velho. pera. Velho, Por que carambolas vocês dois estão brigando? cala a boca, seu cabeça de cone. Calma lá, paizão. Cone? Então deixa eu te explicar um pouco sobre essa parada. Então, pessoal, para começar, é necessário informar que o cone é uma variedade de corpos redondos, que possui como formato principal um círculo em sua base e a estrutura da rotação de um triângulo, de maneira estreita em direção ao ponto superior, nomeado de ápice, a ponta do triângulo. Possui dois tipos de classificação: o cone reto, que possui um eixo perpendicular à base, matrizes congruentes e giratriz conhecida como apotema do cone. Também temos o cone oblíquo, que diferentemente de um cone reto, o eixo não é perpendicular à sua base. Nesse universo da geometria, a área de um cone pode ser medida a partir da superfície. Ela possui raio, altura, vértice e giratriz. O raio da base é composto pelo círculo presente na base de um cone. A altura é um segmento que liga a vértice do cone à base.
pode ser compreendida como distância entre a vértice e o plano da base. A vértice é um ponto localizado na parte superior de um cone, intitulada como ponto V. A diretriz é qualquer segmento que conecta a vértice à circunferência que contorna a base de um cone. Para efetuar o cálculo da área de um cone, existem diversas fórmulas, porém iremos destacar as 4 mais importantes, que é a área lateral, é igual a π vezes raio vezes giratriz, a área de base, que a área de base é igual a π vezes raio ao quadrado. Também temos para calcular o volume, que é o volume igual a 1/3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes a altura. E também a área total, que a área total é igual ao π vezes raio e raio mais giratriz. Dito isso, aula dada, aula estudada. Vou nem me dar o trabalho de humilhar esses dois alunos. É isso, pessoal. Até mais. Ué, velho. Pera, mas que? Ué, cadê o mano? Cadê o cara? Que isso? Que decepção. Pessoas brigando, todo mundo se agitando e ninguém falando sobre a importância que é a melhor forma geométrica. O meu anel. Os toroides são formas geométricas que fazem parte dos corpos redondos, porém eles têm uma forma bem peculiar. Eles têm um formato anelar, igual ao meu anel, cujo a circunferência tem um buraco no meio, formando um anel. Os toroides não são muito citados na área da geometria, mas eles são citados mais na área de física, pois a sua forma anelar fazem com que sejam mais propícios a criarem campos eletromagnéticos. Por conta dessa superfície diferenciada, os toroides eles acabam tendo 2 raios, que no caso seriam a circunferência que vem fora do anel e a circunferência do buraco de dentro, fazendo assim 2 círculos um dentro do outro. Assim como todas as formas geométricas citadas antes, os toroides têm a fórmula para área e para volume. A fórmula da área do toroide é dada por área igual a 2π vezes r vezes p, enquanto o volume é dado por volume, que é igual a 2π vezes r vezes a.